O Saitama finalmente chegou no local onde o Amai Mask e o monstro palhaço estão lutando, e a reação do careca ao ficar frente a frente com seu colega de classe A foi surpreendente. O capítulo começa mostrando que alguns helicópteros chegaram no parque de diversões onde o Amai Mask está lutando contra o monstro palhaço. E eles foram até ali para obterem imagens do Amai Mask, pois a revelação de que o herói da classe A é na verdade um monstro atraiu a atenção de absolutamente todas as pessoas do mundo, que pararam para assistir a luta transmitida pela TV e pelas redes sociais. E na sequência o mangá mostra que o Amai Mask está imóvel no meio do parque, tentando esconder o rosto das pessoas que estão olhando para ele assustadas e sem saber o que fazer. Afinal, elas temem que ele perca o controle de suas ações e comece a atacar todos que estão ali. E para piorar ainda mais a situação para o herói da classe A atenção que as pessoas estão dando para o que está acontecendo ali no parque volta a fortalecer o monstro palhaço, de modo que ele começa a se regenerar dos ferimentos que recebeu do Amai Mask ao mesmo tempo em que começa a sofrer uma transformação medonha. Pois graças ao aumento de poder, o corpo do monstro palhaço começou a crescer e sofrer mutações, de modo que ele ficou ainda mais monstruoso, ganhando mais braços e até uma enorme boca no meio da barriga. E então essa nova versão gigante do palhaço do capiroto volta a atacar o Amai Mask. E o ataque dele é brutal, pois ele agarra o herói pelos braços e pelas pernas e começa a puxar com toda a sua força, tentando desmembrá-lo. E nesse momento vemos que até mesmo as meninas do fã-clube do Amai Mask estão torcendo contra ele, pois elas pensam que esse não é o verdadeiro Amai Mask, e sim apenas um monstro que estava fingindo ser o ídolo delas. E mesmo que ele tenha lutado corajosamente para proteger elas, todas as meninas do fã-clube começam a gritar dizendo que elas esperam que ele seja feito em pedaços. E então o mangá mostra que realmente o Amai Mask está prestes a ter seus braços e pernas arrancados, mas mesmo assim ele resiste com tanta força que o monstro palhaço desiste de tentar arrancar seus membros e simplesmente decide devorar o Amai Mask. E então ele começa a morder e mastigar o corpo do herói da classe A. E enquanto o Amai Mask está sendo mastigado, o mangá revela que ele está com medo, mas não do inimigo em si, e sim do fato de que agora ele não será mais visto como um herói por ninguém. Mas mesmo assim, ele decide que não deve parar de agir como sempre fez. E ao renovar sua determinação, o herói da classe A usa toda a sua força para simplesmente rasgar a barriga do monstro palhaço. E depois, com um único golpe bem no meio da cara do inimigo, o Amai Mask simplesmente esmaga ele de forma brutal contra o chão. E para garantir que o inimigo não vá se regenerar mais uma vez, o Amai Mask segue espancando brutalmente cada pedaço que restou do corpo do monstro palhaço. Pois é galera, além do Amai Mask ter uma regeneração avançadíssima, afinal em poucos segundos ele conseguiu regenerar seus braços e pernas que haviam quase sido arrancados pelo inimigo, ele ainda conseguiu superar a força bruta esmagadora desse monstro, que nesse momento devia estar no mínimo comparável à força do Führer Feio ou do Azura Kabuto. Ou seja, a verdadeira forma do Amai Mask tem um poder que se aproxima do nível acima de dragão, o que é simplesmente absurdo. Mas enfim, que graças à brutalidade com a qual o Amai Mask espancou o palhaço, as pessoas que estavam no parque começaram a fugir desesperadas. E é então que chega um herói que foi até o parque para dar reforço para o Amai Mask, o Blue Fire, que nesse momento deve estar em torno do ranking 7 da classe A. Porém o Blue Fire fica assustado ao ver a verdadeira forma do Amai Mask. E então algumas pessoas vão até ele e dizem que aquele não é o verdadeiro Amai Mask, mas sim um monstro impostor. Porém, os ex-mercenários do Narink se aproximam do Blue Fire e dizem que não se trata de um impostor, mas sim do verdadeiro Amai Mask. Afinal, eles já haviam visto ele lutando uma vez, e portanto para eles não resta dúvida de que aquele monstro é simplesmente a verdadeira forma do herói ranking 1 da classe A. Mas independentemente daquele monstro ser ou não o Amai Mask, o Blue Fire decide agir com cautela. E ele decide simplesmente esperar até que o monstro se acalme antes de sequer se aproximar dele. Afinal, ele está atacando os restos do monstro palhaço com tanta fúria que ele pode acabar reagindo violentamente caso alguém se aproxime dele. Porém, enquanto Blue Fire esperava o seu colega de classe A se acalmar, um homem pegou uma pedra no chão e a atirou em direção do Amai Mask, simplesmente porque ele lembrou que a sua ex-namorada era fã dele. Um corno foi detectado.
Porém, no momento em que a pedra ia atingir o herói rank 1 da classe A e provavelmente fazer com que ele, por reflexo, atacasse as pessoas que ele estava protegendo até agora, o Saitama chega e segura a pedra. E logo em seguida o Amai Mask se vira e olha para o Saitama, e então ele percebe que o careca está com o punho fechado e com uma aura séria. E é nesse momento que o Saitama também olha para o Amai Mask e depois se aproxima. E na cena final do capítulo, o careca sorri e diz que o Amai Mask é legal pra caramba, encerrando assim o capítulo 217 do mangá. Pois é galera, apesar do Saitama ter chegado tarde demais para ajudar o Amai Mask na luta, ele pelo menos conseguiu proteger o seu colega de classe A tanto da humilhação de ser atacado pelas próprias pessoas que ele acabou de salvar, quanto de uma possível reação violenta que poderia fazer vítimas humanas, algo do qual o Amai Mask jamais se perdoaria. E a frase do Saitama de que o Amai Mask é um cara legal, apesar de simples, prova que o herói número 1 da classe A conseguiu conquistar não só o respeito, mas também a admiração do careca. Algo que pouquíssimos conseguiram fazer, afinal o Saitama admira apenas os heróis de verdade, que se arriscam para proteger os outros. E até hoje ninguém se sacrificou tanto quanto o Amai Mask fez nessa luta para proteger as pessoas do parque. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Pelo andar das coisas, tudo indica que no próximo capítulo o arco do Amai Mask já vai ser finalizado, a menos que o Murata decida fazer uma revisão para tornar o monstro palhaço num arauto do God. Ou seja, se tudo sair como planejado, daqui 2 capítulos os Neo-Heróis finalmente vão começar a receber mais destaque. E inclusive, o arco da Neo Heroes, na minha humilde opinião, é ainda melhor do que o arco da Associação dos Monstros. Então eu tô muito animado pelos próximos capítulos do mangá. E galera, tem muita gente perguntando se eu vou fazer vídeos sobre a 3ª temporada do anime. E a resposta é que sim, mas eu simplesmente não tô conseguindo arrumar tempo para fazer esses vídeos agora. Porque além de eu não trabalhar só com o canal, eu ainda preciso passar a maior parte do meu tempo livre estudando. E infelizmente a época do ano que eu menos tenho tempo são justamente os meses de outubro e novembro. Então eu só vou conseguir começar a fazer as análises da 3ª temporada a partir de dezembro. Mas enfim, já adiantando para vocês a minha opinião dos primeiros 3 episódios, eu acho que, de modo geral, essa temporada está sendo bem melhor do que a segunda, pois apesar da animação dos 2 primeiros episódios ter deixado muito a desejar, o 3º episódio teve tanto uma animação quanto um ritmo bem melhor do que os episódios anteriores, e me deixou bem animado para que as coisas melhorem ainda mais daqui pra frente. Mas na minha opinião, o que vai definir se a qualidade da 3ª temporada é boa ou ruim é a qualidade dos episódios a partir do momento em que começar o ataque ao QG dos monstros, que é quando vão acontecer as principais lutas do arco. E se a animação dessas lutas estiver caprichada, eu acho que todo mundo vai até esquecer que o Garou deslizou no episódio 2. Mentira, o Garou deslizando é inesquecível. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!